Gente, a dona Geusina está de volta, graças a Deus, depois de 2 meses. Nós estamos felizes de vê-las aqui, tá certo? Vamos dar uma salva de palmas para ela, dizendo, seja bem-vinda, vai? Vamos lá. Deus abençoe a senhora, viu? Primeiramente, as orações dos irmãos. Agradecer aqueles irmãos que foram lá nos visitar, aqueles irmãos que ligavam, passavam e-mail. Eu fiquei assim muito lisonjeada com esse pezinho aqui. E quero falar para vocês, dar uma aulinha rápida de ciência para vocês. Muita gente falou, mas por que mais 30 dias? Aí eu fiquei assim, quando o médico falou, vou te dar mais 30 dias, porque já está bom, mas não está consolidado. Consolidado quer dizer, eu ainda não vou ter forças para andar, e se eu ficar como está, eu posso cair, porque não está consolidado. Então, deixa eu dar a aulinha de ciência. O pé é a mesma coisa da mão. Então, nós temos esse primeiro ossinho no dedinho, é falange, falanginha, falangeta. Lembra quando vocês estudaram na escola? Tarso, metatarso. Então, é esse osso aqui lá no pé que quebrou. Como esse liga o punho, lá no pé liga o tornozelo. Então, quebrou esse. Se não ficar bem colado, eu fico flexível e posso cair com facilidade. Então, ele disse, vou te dar mais 30 dias. Na hora, eu fiquei assim. Depois que eu cheguei, entrei na internet e vi isso aí, eu disse, graças a Deus pela consciência do médico. Porque depois de 30 dias, só falta agora 24, né? Passa rapidinho, e se vocês me aceitarem como eu estou, eu acho que ainda vem mais uma vez cadeira de roda. Mas o que importa é que eu tenho tido tempo suficiente para preparar a aula. Que é o mais, não é o mais difícil, é o mais importante, é preparar a aula. O dar a aula é uma obrigação. Então, eu tenho tempo para preparar, por que não venho fazer isso com vocês? Eu acho que é uma obrigação nossa para com o Senhor, e nós estamos aqui para isso. Nós vamos falar sobre 2 tipos de ministros hoje, mas antes de falar, eu quero ler para os irmãos uma crônica que saiu na revista da SAF, que diz assim, o pastor este contraditado. Sabe o que é contraditado? Que as pessoas nem sempre falam bem do pastor. Este contraditado. Assim como Cristo, o pastor também é alvo das mais desencontradas opiniões. Vamos ver as opiniões. Se o pastor é ativo, ele é ambicioso. Se ele é calmo, ele é preguiçoso. Se o pastor é exigente, ele é intolerante. Se não exige, ele é displicente. Se o pastor visita, é incômodo. Se não visita, é irresponsável para com as ovelhas. Se o pastor fica com os jovens, é imaturo. Se ele fica com os adultos, é antiquado, ultrapassado. Se fica com as crianças, é muito infantil. Se procura atualizar-se, é mundano. Se não atualiza, é mente fechada. Se o pastor cuida da família, é descuidado com a igreja. Se ele cuida da igreja, é descuidado com a família. Se prega muito tempo, é prolixo, cansativo. Se prega pouco, é que ele não tem mensagem. Se procura agradar
a todos é sem personalidade. Se é positivo e procura corrigir, é parcial. Se o pastor se veste bem, é vaidoso. Se ele veste mal, é relaxado. Se o pastor sorri, é irreverente. Se ele não sorri, é cara dura. Se realiza programas novos, é que só quer viver de promoções. Se não realiza, é que não tem ideias. Se o pastor é alegre, é sem linha. E se ele chora no púlpito, é chorão. Se o pastor organiza trabalho, é explorador do rebanho. Se não organiza, é que não dá trabalho para o rebanho. Se o pastor fala alto, é que não tem argumentos. Se fala baixo, é um coitado, não tem voz. Se o pastor prega nas ruas, está barateando o evangelho. Se só fica na igreja, é acomodado nas quatro paredes. Vai entender as ovelhas a respeito do pastor. E então, meus irmãos, a nossa aula de hoje está na primeira carta a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo. Essa primeira carta de Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, ela nos concede ou nos abre uma janela para nós entendermos quanto ao comportamento humano de determinada, que é determinado por algum valor moral. Todo ser humano é determinado por um valor moral. E nós, que somos cristãos e que também somos seres humanos, nós também agimos motivados por valores que acreditamos serem certos ou errados. Esses dois valores, certo ou errado, são também valores morais. E nós agimos através desses dois valores. Mas, irmãos, no mundo atual, no mundo que a gente está vivendo, que é chamado por nós muitas vezes de mundo secular, o certo e o errado acabou de existir. Não existe mais. Nesse mundo que nós vivemos, não existe mais coisa certa nem coisa errada. Cada pessoa faz o que quer. É ou não é? Cada pessoa que deve decidir o que é moralmente certo ou moralmente errado. Isso é uma decisão da pessoa, porque o certo e errado para muita gente não existe mais. Por isso, de acordo com o mundo atual, de acordo com esse mundo que nós vivemos, nós não podemos acusar ninguém de uma má conduta. Nós não podemos acusar as pessoas que se casam com pessoas do mesmo sexo. Já ouviu isso? Que nós não podemos acusar os homossexuais? Nós não podemos acusar a menina ou o menino que resolveu morar junto e dizendo até que eles resolvem morar junto e diz que é união estável. E essa união estável, para os jovens de hoje, é até considerada normal. Muitos deles têm até documento de que estão agindo dentro de uma lei paralela à união definitiva, que se tem advogado aí pode até me explicar, mas é um contrato, eles recebem uma certidão de um contrato de união estável, quer dizer, acabando com o casamento, e ainda tira uma da nossa cara, unido na fé, casado, tirando um barato da nossa cara ainda. São os jovens hoje, eles não se casam mais. Nós não podemos acusar a lei que dá liberdade ao aborto. Porque o corpo é da mulher, ela faz do seu corpo o que ela
quiser. Isso aí é dentro, ou de acordo com o mundo perverso que nós estamos vivendo, eles chamam de relativo. Tudo é relativo. Tudo pode. Eu faço aquilo que eu acho que é o melhor para mim. E eles desobedecem ética, eles desobedecem padrão. Isso, e fica a critério de cada pessoa individual tomar as suas posições pessoais. E nós falamos que isso é relativo. Agora você me pergunta, mas o que é ser relativo? Relativismo, na nossa revista, relativismo é um conceito que nega toda a verdade absoluta, ou todo padrão da verdade e toda ética moral, e ficando a critério de você, de cada indivíduo, tomar suas decisões. Mas isso só acontece, essas decisões pessoais só acontecem no mundo secular. E a palavra de Deus, hoje o Hinaldo não está aqui, eu não posso pedir, porque eu não anotei o versículo, mas todo mundo conhece. A palavra de Deus diz, me parece que é na oração sacerdotal: nós estamos no mundo, mesmo que seja um mundo perverso. O que a oração diz? Eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. A música diz: estou no mundo, do mundo eu não sou. Estou no mundo, do mundo eu não sou, do mundo eu não sou, porque Cristo me salvou. Então, o nosso mundo, apesar de nós estarmos no mundo secular, o nosso mundo é espiritual. E no mundo espiritual não existe relativismo. No mundo espiritual só existe duas opções. A primeira opção do nosso mundo espiritual é servir a Deus, que é o lado certo, ou servir o maligno ou o diabo, que é o lado errado. Só existem essas duas opções. E com base nessas verdades, nós vamos estudar dois tipos de ministros. O ministro, os maus ministros, ou os ministros maus, trabalham para o maligno ou para o diabo, que é o tipo de serviço do mal. E os ministros bons, esses ministros bons vivem as verdades de Deus, ou estão a serviço de Deus. E aí você fala, misturou tudo. Como é que eu vou descobrir qual é o ministro, qual é o lado mau e qual é o lado bom? E aí nós temos, e é a nossa boa consciência, porque existe a boa consciência e existe a má consciência, né? Hoje nós estamos estudando tudo em dois, né? E a nossa boa consciência é que nos leva a fazer o certo e nos impede de praticar o que nós cremos que está errado. E nós que já estamos com o livro de Timóteo aberto, leia o versículo 9 do capítulo 3, sobre a nossa boa consciência. Pega o Cida, pega o microfone, porque aí todo mundo escuta, tá? Depois você me passa, por favor, quem for ler. Capítulo 3, versículo 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Com a nossa consciência limpa, com a nossa boa consciência. A rejeição da sã doutrina,
ou rejeitar o que é certo, e uma má consciência é que produz ou que gera apostasia e desvio comportamental. Quando a pessoa foge da igreja, quando a pessoa afasta da fé, quando a pessoa sai da igreja, você que já tem acompanhado muitas dessas pessoas, qual é a primeira coisa que acontece com essa pessoa? Muda o comportamento. Muda completamente o comportamento, porque a rejeição da sã doutrina gera apostasia. Apostasia é afastamento da fé. E um desvio comportamental gera, a pessoa muda de comportamento. Quem rejeita esses princípios, que é chamado de apóstata da fé, afasta-se da comunhão com a igreja e se torna blasfemo. Já ouviu falar de blasfemo? É a pessoa que blasfema contra Deus. Então, quando a pessoa se torna blasfemo, é que ela cauteriza a consciência. Ela fica com a consciência cauterizada. Tudo para ela não presta. É insensível, fica insensível às coisas de Deus. Com base nesta teoria, é que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo as verdades que estão contidas no capítulo 4, de 1 a 16, que é o nosso texto básico. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 1 a 16, que é o nosso texto básico para hoje. Abriu? Esse texto básico nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte do texto vai do versículo 1 até o versículo 5. E a segunda parte vai do versículo 6 até o versículo 16. Então, a primeira parte fala sobre os maus ministros. E a segunda parte fala sobre os ministros bons. Eu vou ler a primeira parte, vocês, por favor, me acompanhem com muita atenção, porque depois nós poderemos fazer algumas perguntas. Mais tarde, nós já lemos todos os versículos da primeira parte. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada, lembra que eu falei da consciência cauterizada? E que tem cauterizada a própria consciência, que proíbe o casamento. Lembra que eu comecei falando de casamento? Que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos orar para nós podermos entrar na nossa aula de hoje. Pai amado, santifica-nos, ó Deus, para que a nossa consciência, ó Pai, saiba definir entre o bem e o mal, aquilo que te agrada e aquilo que te entristece. Senhor Deus, permita, Senhor, que o teu Espírito permaneça conosco, agora que nós vamos explanar as tuas verdades, e que não saiamos daqui, Senhor, vazios,
mas que possamos deixá-la penetrar nos nossos corações e que continuemos falando das tuas verdades àqueles que não te conhecem, Senhor, para que todos tenham a oportunidade de ouvir as tuas verdades por nosso intermédio. Fica conosco, ó Pai, e nos ajuda a entender aquilo que tu queres nesta manhã. No nome do Senhor Jesus é que pedimos. Amém. Então vamos lá, irmãos. Ainda que a igreja seja tão gloriosa, refletindo a glória do nosso Senhor e Salvador, segundo os relatos da lição passada. Qual foi a lição do domingo passado? Teste de memória. Qual? O que é a igreja? Pegue o microfone que eu vou perguntar, viu, Olinda? Depois vai passando para outras pessoas. A lição de domingo passado foi o que é a igreja. Então, vamos ver se vocês têm memória boa. E eu assisto. Quem veio no domingo passado? Eu também vim. Eu assisti a aula. Eu fui aluna virtual do pastor Abel, assisti a aula por internet, então eu posso perguntar. Quais foram as últimas palavras do professor da aula de domingo passado? As últimas palavras. Teste de memória, Teste de memória. Vamos lá? Quais foram as últimas palavras? Não sabem? Com certeza não lembra. Olha, e eu ouvi o pastor Abel dizer, meus irmãos, a igreja, se eu tiver errado, o senhor me corrige, pastor. Meus irmãos, a igreja é uma comunidade dos chamados e santificados por Deus para morar no céu. E a igreja tem a obrigação de pregar Cristo ressuscitado, porque Ele é a verdade que liberta e vivifica. Não foram essas últimas palavras? Essas últimas palavras do pastor na lição de domingo passado. Marcou na revista? Gravou? Gente, é bom você fazer teste de memória. Quando eu falei assim, eu posso ir dar aula? Pode. É bom porque você não fica em casa pensando, né? Então, é bom a gente fazer esses testes com vocês, que vocês aprendem a gravar algumas coisas da lição. É claro, não vai gravar tudo, né? Então, meus irmãos, eu acabei de falar que a igreja reflete a glória do nosso Senhor e Salvador. Mesmo que a igreja reflete a glória de Deus, a apostasia está sempre presente nela. Por que será? Sabe o que? Lembra o que é a apostasia? O afastamento da fé, ou a falta de comunhão com a igreja. Mesmo que a igreja está refletindo a glória de Deus, a apostasia está presente nela. Por quê? Vixe, esses meus porquês hoje, né? Por quê? O que você... Será que nós não estamos fazendo no acordo? E eu anotei. Sabe por quê? Olha bem, Cida. Porque nem todos que pertencem à igreja lhes pertencem interiormente. São aqueles que a palavra diz, estão entre nós, mas não são dos nossos. Por isso que a apostasia está presente na igreja. Porque existem aqueles que estão entre nós, mas não são dos nossos.
um dia, não sei quando, mas um dia, estes que estão conosco e não são dos nossos, apostatarão da fé, sairão da igreja. Portanto, não fique triste, não fique surpreso, porque isso é bíblico. Às vezes a gente fala, mas fulano saiu da igreja. É bíblico. Um dia apostatarão da fé, se não se converterem verdadeiramente. Porque eles podem ficar entre nós, e aqui entre nós, eles se converterem verdadeiramente. O apóstolo Paulo já havia falado a seus companheiros, lá muito atrás, no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 29 a 30. Quem vai ler? Pega o microfone, porque agora eu sou baixinha, menos do que eu era, muito menos, e tem que ler. Atos 20, 29 a 30. Eu sei. Aqui, Cida. Espera aí, Cida. Porque senão eles lá atrás não escutam. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Até onde? 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha, dentre de vós mesmo, dentro da igreja, levantarão lobos vorazes, né? Que queiram tirar outras pessoas daqui. Agora, ao escrever ao seu amado filho na fé, e o pastor Timóteo, Paulo registra o versículo 1 da primeira parte do nosso texto. O que é que diz o versículo 1 do nosso texto? Ao microfone. Porque... Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, agora, depois que ele já avisou lá atrás, agora ele escreve a Timóteo e diz no versículo 1 que o Espírito Santo afirma expressamente que o problema que eu disse lá atrás já está presente. O problema já chegou. E esse problema da apostasia, alguns se apostatarão da fé, está, o Espírito Santo diz expressamente, está em sua forma inicial. Mas esse problema vai crescer, esse problema vai se expandir, como nos mostra os versículos de 2 até o versículo 5. Que nós já lemos a expansão da apostasia nesses versículos. O apóstolo Paulo alerta a igreja para que ela não seja enganada por homens que virão com poder e astúcia. E esses homens militariam contra ela ou contra a igreja, tendo como objetivo, o objetivo desses homens é entronizar Satanás na terra, é entronizar o maligno na terra. Mas para que isso? Porque o maligno é que vai se opor contra Deus e contra o culto que nós prestamos a Deus. Os ministros do maligno terão sucesso. Essa frase eu vou repetir, irmãos. Os ministros do maligno terão sucesso entre os homens, e ele alerta a igreja que eles terão sucesso entre quem? Quem leu? Os presbíteros, não disse? Ele disse, eles, lá no verso, parece que no livro de Atos, eles terão sucesso entre os homens que
não acolherem o amor à verdade. Porque tem muita gente que não acolhe a verdade com amor, não se submete a tempos para estudar a verdade, não tem amor à palavra, não tem amor às causas, não tem amor aos irmãos. E o espírito astucioso, ele diz, os ministros astuciosos terão sucesso sobre estas pessoas. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo está sendo bem claro no nosso texto de hoje, né? A apostasia da fé tem duas fontes. E o texto diz quais são as duas fontes da apostasia da fé. De 1 a 5. Isso. São... Isso. Eles são mestres enganadores, hipócritas, mentirosos e também os demônios. A primeira é uma fonte natural, que são os mestres enganadores, hipócritas e mentirosos. A segunda, que são os demônios, é uma fonte sobrenatural. Nós sabemos que existe, mas nós não podemos ver o demônio. Ele existe através de ações entre os nossos. A apostasia indica o abandono da fé e do compromisso com Deus. E por causa do aumento dos falsos mestres, Jesus liga a apostasia ao aumento de guerras e de proliferação de falsos mestres. Está no versículo de 1 a 3. Então, nós vemos aumento de guerra. Como aumento de guerra? Quando a igreja não é pacífica, quando existe igreja briguenta, e como existe? Existe igreja fofoqueira? Existe. Existe igreja que se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo? Existe. Essa é o aumento de guerras. Quando existe aumentos de guerra, prolifera os ensinos. É uma chance de entrar pessoas com ensinos maus e tirar pessoas da igreja. Nas divisões, muita gente sai das igrejas. Já vai para. Então, nós vemos isso e muita gente que sai, que abandona a igreja, que abandona a fé, não vão para a igreja nenhuma. E esses é que têm a consciência cauterizada, de acordo com a nossa lição de hoje. Certo? Agora vamos lá. Agora o teste. Eu tirei 3 lições fáceis da primeira parte do nosso texto básico e vou colocar 3 para os homens, 3 para as mulheres. Quem pergunta primeiro, homens ou mulheres? As mulheres primeiro. Então, vamos lá. As mulheres primeiro. Então, vamos lá. Mulheres. Quem é que afirma que a existência da apostasia? Eu gostaria que vocês usassem o microfone para todo mundo ficar atento e não perder. Quem está afirmando aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Este Espírito afirma com todas as letras verdades absolutas que maus tempos virão para a igreja. Certo a resposta. Segundo, homens. Vai lá, Olinda, leva isso lá para o homem. Qual é o tempo que o Espírito diz que a apostasia vai reinar sobre a igreja? O tempo. Está no texto.
Tempo. Não, no texto, na segunda linha. Nos últimos tempos. Nos últimos tempos. O Espírito diz, nos últimos tempos. E quando será os últimos tempos? Parece que deixou a gente assim, boiando, né? Os últimos tempos. Deixa eu explicar. Pastor Abel me ajuda. Olha, os últimos tempos, eu pesquisei, significa da primeira vinda até a segunda vinda. Esse espaço entre a primeira e a segunda vinda é chamado de últimos tempos. A primeira vinda já veio, foi quando Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus, a ascensão, foi morte, nascimento, morte, ressurreição e ascensão. Essa foi a primeira vinda. Depois da ascensão, o que ele disse para os discípulos? Assim como eu vesti, ele voltará. Não disse o tempo e não disse quando. Então, o tempo que é nos últimos tempos, certos homens que responderam, os últimos tempos pode ser hoje. Pode ser agora. Nós estamos vivendo os últimos tempos de acordo com o que nós vemos e ouvimos no mundo de hoje. Mulheres, correta a resposta? Eu expliquei direitinho cada... Terceira pergunta para as mulheres. Nos últimos tempos, mulheres, quem é que vai apostatar da fé? Levanta a mão quem vai responder e ela leva. Isso. Alguns, ainda bem, Sônia, que são... ainda bem, Sônia. Alguns, ainda bem, Sônia, que são alguns e não são todos e não são muitos, né? São alguns, porque se fossem todos, o que nós estamos fazendo aqui? Não tinha sentido a igreja. Se fosse muitos, esvaziaria a igreja. Mas nos últimos tempos, alguns aparentemente são crentes ou fazem parte da igreja visível. Esses alguns são crentes da igreja visível. Espero que não seja eu, que não seja você, que não seja nós. Se Deus permitir, Ele nos levará até o fim na fé do Senhor. Pode falar, irmão. Olha, eu gostaria de saber o seguinte, como se explica aquele texto que ele fala, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Como se explica esse texto? Quando vier o Filho do Homem, porventura, então achará fé na terra? O irmão já viu as igrejas superlotadas de gente? Quando Jesus vier, porventura, essas igrejas estarão cheias. Por isso a expressão porventura, não cabe nós sabermos, só Ele sabe quem vai afastar e quem não vai. O certo é que a igreja vai estar, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Está respondido? A iniquidade. Quase todos se iriará. Mas a igreja, por muito menos que fique, ela vai continuar. Entendeu? E aí essa é a resposta. Agora os homens. A quarta, né? Expressar amor de todos não significa perder a salvação. Não... Hoje tem muitas igrejas, algumas pessoas salvas, mas estão completamente inércias. Inércia. Não fazem nada, não tem atividade na igreja. Vamos para o céu. Vamos para o céu. O céu é a salvação. E vamos ficar aí. As igrejas estão, quanto ao trabalho de Deus, quanto à atividade, quanto à vida cristã ativa, estão completamente Inertes, frias. E outra coisa, muitos que saem, vamos colocar nossa igreja, muitos que saem daqui vão para outras igrejas. Agora, o incorreto são aqueles que saem e
E tornam-se blasfemo, consciência endurecida. Esse é que, não, que, é o que a gente... Dá o microfone para ele, porque os diáconos estão lá fora, eles não escutam. Mas tem pessoas lá fora e eles querem... Presta atenção. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Os que não confessam a Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço entre vós, mas para receberes o completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque aquele que lhes dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. Obrigado, pastor. Esse texto eu não li, pastor. Obrigado. É o que está acontecendo hoje. Agora a pergunta do texto. 2 João, eu vi esse, mas eu li, mas não... De atrações, porque as lições são ligadas uma com a outra. Então, vamos lá. Quarta vai ser agora para os homens. O que nós falamos, a Sônia falou, alguns apostatarão da fé. O que é que esses alguns vão apostatar? Eu até já falei, né? Eles vão apostatar, os homens têm moleza, né? Nossa. Eles vão apostatar do quê? Da fé, né? Já está pronto. Eles apartar-se-ão, o pastor Abel já leu, da sã doutrina. Quinto, mulheres, qual é a fonte a fonte principal que o texto diz, e nós também já citamos as fontes, qual é a fonte principal dessas apostasias? Quer dizer, quem é que vai provocar isso? Pode. Isso. A fonte natural. E mentirosos. E a fonte sobrenatural? São os demônios. Esses falsos ministros utilizarão de ensinos para ministrar com o intuito de enganar as pessoas dentro da igreja. Tá? Sexto, os irmãos, me perdoem eu estar completando, porque isso aí era impossível vocês não é memorizar, dar a resposta, completar, né? Só eu que estudei, ou estudei fora da lição. O conteúdo disso tudo, homens, e última. Qual é o conteúdo disso tudo? O conteúdo. Está no 3º versículo. Isso. Qual é o conteúdo? Eles vão o quê? Isso, eles vão proibir o casamento e a abstinência de alimentos. Nós já falamos lá em cima que... Pode falar, Milton. Que proíbe, né, o casamento, exige abstinências de alimentos. Isso eles vão pregar. Vai longe. Isso, eles vão pregar isso aí, que não existe mais casamento. Vão desfazer no que Deus fez. E é exatamente o contrário, isso mesmo. O próprio versículo já responde. E ele disse, tudo que Deus criou é bom. Deus criou o casamento? Criou. Deus criou os alimentos? Criou. Então, tudo é bom. Quem somos nós? Nada é recusável. Está acontecendo.
Não, eu conheço, pastor. Eu conheço pessoas. Eu conheço um monte de pessoas. E pessoas instruídas, mestres e professores de faculdades que não comem carne na sexta-feira. Não comem, mas nem... que não comem carne na sexta-feira porque a igreja prega que não é sexta-feira da paixão, porque a igreja prega que comer carne na sexta-feira não pode por causa da sexta-feira de paixão. O que mais faz eles hoje? Regime também. Embelezamento. Que Põe diante de nós aquelas... Mulher que manda comer e morre. Então Deus criou tudo. Abstinência, que quer ter o corpo bonito. Isso. Vai lutar, né? A pessoa se envaidecer tanto que cultua o seu próprio corpo. Eu vi uma entrevista essa semana com a Gisele Bündchen. Então, a gente vê assim que as coisas... E o apóstolo Paulo, vamos correr que nós já entramos já atrasado, e o apóstolo Paulo responde isso bem mesmo com Tito 1, versículos 15. Leia aí alguém, por favor. Tito 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Isso. Todas as coisas são puras para os puros. Então, vamos lá. Irmãos, no capítulo 4, que é esse capítulo que nós estamos estudando, o apóstolo Paulo revela seu coração de pastor. Dos versículos 1 até o versículo 5, ele usa todos os argumentos lógicos para se defender dos ataques dos maus ministros. E do versículo 6 até o 16, ele abre seu coração e demonstra o seu amor pelas ovelhas de Cristo. E eu quero abrir um parênteses bem longo, mais ou menos longo, que infelizmente há muitos ministros que estão no pastorado apenas preocupados com seus interesses. São ministros que são amantes de si mesmo. Eles olham mais para si. Infelizmente eu falo isso. E vocês hão de concordar comigo. São pessoas que pastoreiam visando seus próprios interesses. Não importam com as ovelhas e nem com o atendimento de suas necessidades. Esses pastores serão julgados duramente pelo Senhor. Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pela igreja. E o Senhor Jesus entregou a sua vida pela igreja. A caminhada da igreja hoje está cheia de atrativos e de artifícios com o objetivo, nós vamos chegar onde alguém falou aí, com o objetivo de se conseguir mais adeptos. Todos os atrativos da igreja é para trazer gente. Vocês podem perceber, quando a igreja é atrativa, enche de gente. Por isso que todas as igrejas estão... mudou esse ritual litúrgico, renovou, tornou as celebrações culticas mais atraentes e mais envolventes, como se a vida da igreja fosse medida pela animação e pelo número de pessoas presentes. Ou então, pela vibração dos valores. É bom? E é até muito bom que os cultos tenham uma participação expressiva das pessoas. E que os cultos sejam alegres e envolventes. Mas o que nós temos que saber, que isso são manifestações externas que não assinalam a saúde espiritual do povo de Deus.
Não é isso que cresce, não é isso que aumenta a saúde espiritual do povo de Deus. A saúde da igreja depende de um bom ministro que nutre da palavra, que se enche da palavra, que estuda a palavra para transmitir para o rebanho. Essa é a nutrição, esse é o alimento especial para a igreja. E nos versículos 6 até o 16, o apóstolo Paulo apresenta os bons ministros de Deus. E com base no versículo 6, alguém leia para nós? Versículo 6 do texto. Leia de novo, Hamilton. Responda essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Esse é o bom ministro de Deus. E a orientação de Paulo a Timóteo e, consequentemente, a todos nós, revela que as palavras da fé e a sã doutrina alimenta e fortalece a vida espiritual da igreja, proporcionando discernimento, criando condições para ensinar o rebanho. E eu faço uma conclusão: o pastor é aquele que estuda para ensinar. É por isso que nós fazemos questões dos nossos pastores e dos pastores da igreja tradicionais estudarem. Muitos deles estudam 5 anos, 6 anos, têm ainda licenciatura, têm ainda acompanhamento para o quê? Para desenvolver na palavra, a fim de enriquecer a igreja, para que a igreja seja uma igreja consciente da verdade. E sem uma boa palavra, sem um bom ensino, a igreja fica a ver navios, como diz o outro. Vocês já viram igrejas que chegam lá, falam tudo, menos a palavra da verdade. Tudo. Não tem doutrina fixa. Então, nós vemos que isso é importante para a igreja. E a palavra de Deus, que produz conhecimento, é o nutriente do bom ministro. Aí vem o versículo 7. Esse versículo 7 me deixou encucada. O bom ministro, o que ele faz? Rejeita fábulas de velhas caducas. Eu disse, mas Paulo, que expressão. Aí eu disse, eu preciso ver porque ele usou a expressão. O bom ministro rejeita fábulas de velhas caducas. E eu fiquei muito tempo preocupada com isso e a gente tirou a conclusão. Eu acho que naquele tempo o pessoal aprendia, fazia muito tricô junto, porque é tricotando que a gente fala dos outros, né? Então a gente fica ali tricotando e... Mas ele fala mesmo das paroleiras. Isso, que ficava falando. Mas essa história... Então vamos lá. Então a gente vê. Vamos lá ver o que eu achei sobre isso. Rejeita fábulas de velhas caducas. E isso significa que o bom ministro desaprova mitos, histórias. Lembra que eu já expliquei o que é história? Contos que não são verdadeiros. Ele evita mitos, histórias de ficções. A gente fala o que não é verdade é mito. O que não é história é história. Ficções são coisas que chamam muito a atenção. Então, o bom ministro tem que evitar as fofocas dentro da igreja. Porque esses mitos, essas histórias de ficções, sem nenhum poder de nutrição espiritual.
não tem nenhum proveito. Então, o bom ministro deve rejeitar. Mas dificilmente para rejeitar, porque tem pessoas que chegam no ouvido do pastor, coitadinho, né? Ele tem que ter ouvido de mercenário. É isso? Que tem gente que chega no ouvido do pastor, você ouviu, pastor? Fulano assim, e ele fica, coitado, com a cabeça. Então, deve rejeitar. Ouvir, porque é nossa obrigação. Mas não dá crédito e também não deixar de dar atenção, mas também não levar aquilo em consideração. Então, de velhas caducas, não está dizendo de velhas, porque a história passa de pai para filho, então de velho para jovem. Mas aqui não está dizendo caducas. caducas. Então eu fiquei encucada com caducas. Que a cabeça não funciona mais, por isso que ele tem que ouvir, porque é obrigação dele ouvir. Mas saber que aquilo... Então, essa é uma obrigação do bom ministro, de saber que isso é apenas conversas e que não tem nenhum fundamento espiritual. A maior necessidade da igreja, para que ela cumpra suas obrigações com a presente geração, é de uma liderança espiritual, sacrificial e uma liderança de autoridade. Por que espiritual? Um pastor que seja espiritual, que zela pelas ovelhas, sacrificial, que atende às necessidades das ovelhas quando elas necessitarem. Plena autoridade, que tenha autoridade para corrigir. Porque quem pensa que está de pé, veja que não caia. Todos nós somos tentados a cair. E que o pastor tenha autoridade para corrigir quando, por acaso, aquela, ou este, ou aquela, ou a igreja está com problemas. A autoridade não se impõe. Isso, conquista. E nem seja autoritário. Não seja autoritário. Autoridade sem ser autoritário, porque tem pastor que já vai com ferro e tudo, né? Não, autoridade da maneira como manda o nosso Senhor. Essa é a qualidade do bom ministro. Todo líder espiritual, ou todo pastor, é chamado por Deus, qualificado pelo Senhor, comissionado por Cristo e enviado pelo Espírito Santo. E o pastor Timóteo, que é esse que nós estamos estudando, tinha essas qualidades. Ele era filho de pai grego e tinha mais ou menos 35 anos quando foi chamado. Foi criado na fé pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd. Foi companheiro fiel do apóstolo Paulo. Sua marca espiritual, a marca espiritual de Timóteo, era a disposição que ele tinha de ir para qualquer lugar e enfrentar qualquer problema para ver a igreja de pé. Ele não fugia da raia. Seu único desejo era servir a Deus e a igreja. Tudo isso indica que Timóteo não era um pastor fixo. Ele era um pastor itinerante. Porque nós vimos, quando vocês estudaram o que é a igreja, que ele passou por várias igrejas. E hoje tem pastor itinerante? Conhece? Tem os evangelistas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pastor Hernandes Dias Lopes. É um senhor pastor, quem vai falar contra ele? Tem uma mensagem, né?
mas ele não é pastor de igreja, ele é pastor auxiliar de uma igreja, que é a Igreja de Pinheiros, para cumprir o mandato da doutrina, né? Tem que ter uma igreja que responde por ele. Ele é pastor auxiliar, mas ele trabalha em todas as igrejas que chamarem. Ele recebe pelas igrejas. Um dia desse, alguém me disse que ele fez uma série de conferências nos Estados Unidos, de uma semana. Ele vai para o exterior, ele é convidado para pregar nas igrejas. É tipo um pastor itinerante. Ele é pastor, na verdade, ele é pastor eleito na igreja de Vitória. Mas ele tem nada a ver com os pastores que tomam conta do trabalho lá. E ele é pastor auxiliado vendo a rival aí na igreja de Pinheiros. Mas ele também, as conferências dele, uma atrás da outra, ele não para. Então. Ele tem série quase todos os meses. Eu acompanhei esse tempo todo que eu fiquei de molho, me deu assim, abriu um leque grande a respeito de várias coisas. Isso, todos os dias. No sábado, 15 para 7, ele tem a mensagem na Igreja de Pinheiros. Domingo, 15 para meio-dia, ele tem na Bandeirante, palavra Fé e Vida. Então, ele tem na internet as suas mensagens. Eu gosto muito das mensagens dele, mas eu considerei um pastor itinerante, que pode. Então, vamos continuando. Timóteo era considerado esse tipo de pastor, né? Ele enfrentava qualquer problema para ver a igreja de pé. Um pastor de almas é um dos melhores presentes que Deus concede à sua igreja. Leia Jeremias 3,15. Escuta bem, um pastor de almas. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Esse é o melhor presente que Deus pode dar a uma igreja. Dar-vos-ei pastores com sabedoria, com inteligência. Esse é o verdadeiro pastor de alma. Todo pastor deve ser aplicado ao estudo particular e ao estudo da Bíblia. Quando eu falo no estudo particular, vocês lembram que eu falei uma vez sobre uma cidadezinha bem no interior do Rio Grande do Norte, Currais Novos. O pastor de lá colocou no Facebook, né, ele postou no Facebook que os sermões dele estavam sendo repetitivos por falta de uma biblioteca. Ele postou na internet. Nós lemos isso na internet e nessa época nós tínhamos um grupo grande lá no Carrão, acho que a Adalto estava lá esse dia, e nós levantamos ali entre nós no Carrão uma oferta de R$350 para mandar para o pastor. E Maurício foi lá agora no Rio Grande do Norte, eu já havia encontrado com um membro dessa igreja lá de Currais Novos, dei o endereço, dei o nome completo da igreja, dei o nome do pastor e falei, se ele encontrar com esse pastor, lembra da oferta. E Maurício dormiu lá na casa desse pastor e viu a biblioteca. E nós, a igreja de Vila Formosa, nós demos em nome da igreja de Vila Formosa. Fomos os primeiros que contribuímos para essa biblioteca. E ele mostrou na igreja uma grande biblioteca, porque depois dessa primeira oferta, muitas ofertas foram enviadas para ele e ele está com uma biblioteca formada. Maurício dormiu lá, dormiu na rede, ficou lá à vontade, me ligou até de lá. Mãe, estou ligando da casa daquele pastor. Então, ele precisa ter
maneira, livros. Se você quer dar um bom presente para o seu pastor, dê livros, porque ele precisa de bons livros. Pastor que não tenha o seu estudo particular, ele termina repetindo, sendo sermões repetitivos. Como diz o pastor lá, que eu não sei, não me lembro o nome. Então, nós vemos, irmãos, que Timóteo tinha 2 dons principais. Ele tinha dom para ensinar e dom para pastorear. Esses dons são dons dados aos pastores. E quando a gente fala pastores, são as pessoas também que se dedicam a trabalhar na igreja como liderança. Dom para pastorear e dom para ensinar. É dado por Deus e deve ser usado como currículo, mas principalmente para o conhecimento da igreja. Tem muitos pastores que usam o dom de ensino apenas para currículo, né? Eu acho importante usar para currículo, porque quem escreve a revista da Escola Dominical? A nossa. Você já viu? O pastor, essa última, pastor Arival. Ele está usando o currículo para escrever a lição da Escola Dominical. É um bom pastor no púlpito? É um bom pastor. Tem pastores que só têm dom para ensinar, mas tem dificuldade para pregar, e vice-versa. Mas nem por isso deixa de ser bom pastor. Não sei quantos anos atrás que eu tomava conta da UPA, convidei o reverendo Heber para fazer um estudo com os adolescentes. E ele disse assim, este é o meu dom, eu não tenho dom de pastoreio. Então, mas ele tem um dom excelente de ensinar. Então, nós vemos aí que o apóstolo Paulo, escolhendo o pastor Timóteo, viu nele esses 2 dons, de ensino e de pastoreio. E o pastor Timóteo colocou seus dons para o crescimento da igreja. E por último, nós vamos ao versículo 16. Pode ler quem já terminou? Estamos terminando. Versículo 16. Quem vai ler? Vai lá, Olinda. Ela hoje é diaconisa. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Isso, obrigada, Milton. E para terminar, o pastor tem que ter cuidado dele mesmo e da doutrina. E em casa eu falo assim, filho, que foi, mãe, dessa vez? Você já foi no médico? Não. Filho, você já fez os exames? Não. Filho, você já foi no especialista? Também não. Mas por que você não foi? Não tive tempo, mãe. E eu falo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por quê? É bíblico. O pastor deve cuidar dele mesmo. E o que é cuidar dele mesmo? Na Bíblia é com o que ele é. Mas isso aí inclui tudo. Ele tem que cuidar da saúde, ele tem que cuidar dele, ele tem que cuidar da aparência dele, ele tem que ir no dentista, porque ele é a voz, ele usa mais a boca, ele tem que estar com os dentes perfeitos. Isso tudo é cuidar dele mesmo. E da doutrina, ele tem que cuidar o que ele é com o que ele faz. Você já pensaram em ter um pastor caloteiro? Não existe. E vocês sabem que não existe, né? Pastor caloteiro, mas de jeito nenhum. E vocês sabem que uma loja cansou de mandar carta para o pastor porque comprou e não pagou, que ela decidiu mandar a carta para a igreja. Aí que é pior.
não é? Então, gente, ele tem que ter cuidado com o que ele é e com o que ele faz para que a sua vida não entre em choque com seus ensinamentos. Isso é doutrina, isso é obrigação do bom pastor. O bom ministro de Cristo é aquele salvo que Deus usa para salvar outros. Esse é o bom ministro de Cristo. Que Deus nos abençoe e que Ele conceda a nós, Igreja de Vila Formosa, pastores com estas qualidades. Nós vamos terminar, as outras classes não saíram porque eu estou vendo ali, nós vamos terminar. Nós temos 4 pastores na nossa igreja. Nós temos o pastor Sandro, que pastoreia a congregação do Parque das Flores. Nós temos o pastor Marcos Kleber, que acabou de ser ordenado, é jovem, é um Timóteo entre nós, precisa das nossas orações. Nós temos o pastor Abel, que é um pastor abalizado, eu falo sempre assim, né? Eu tenho que estudar, porque é jubilado, mas eu falei abalizado, um pastor consagrado, é jubilado, mas é pastor, presta serviço à igreja, e nós temos o pastor titular, que é Maurício. Precisa das nossas orações? Preciso. Tem pouca saúde, tem pouca experiência, precisa das nossas orações. Nós vamos ter uns minutos de oração silenciosa pelos nossos pastores, para que Deus fortaleça esses nossos pastores. E, para terminar, após os minutos de oração silenciosa, eu vou pedir o presbítero Hamilton que termina com sua oração em favor dos nossos pastores e da nossa igreja. Antes de orar, uma coisa que a gente só disse no final, a lição para os pastores, não só pastores, nós pastores, de todos que trabalham na obra. De todos aqueles que eu acho que eu citei. Eu acho que eu citei isso em 2 vezes. Pode falar, Elias. Pastores e suas famílias. E suas famílias, isso. Vamos orar, porque as famílias é que fortalecem o pastorado do pastor. Inclusive eu, né? Outra coisa, ore para que Deus me dê paciência, mas era 30, já fez 6, são mais 24 dias. Vamos orar. Pedimos a tua bênção, a tua direção sobre todos os nossos irmãos, a cada um, suas respectivas famílias, aqueles que querem estar aqui presentes, Senhor Deus. Tu abençoe, tu guarda-os, ó Deus, porque eles precisam de ti, uns com problemas de saúde, como a Divani, nossa irmã, seus pais, abençoando, dando sustento, paciência, ó Deus, que teus servos estejam também, ó Deus, ali, sendo abençoados, guardados por ti, ó Deus. Te agradecemos pela lição dada por nossa irmã Josina, pelo seu estabelecimento. Que em breve ela possa estar, ó Deus, completamente livre e que ela possa estar sempre orientando e trazendo a tua palavra. Te agradecemos pela nossa igreja, pelos diáconos, presbíteros, pelos docentes, os pastores, e te pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre cada um, sobre as suas vidas, sobre os problemas, dificuldades, que possa estar curando teus servos, sustentando, sempre na saúde, espiritualmente, ó Deus, possa trazer mensagens vindas de ti, ó Deus. Pastor Abel, Maurício, bacharel, já pastor Marcos, pastor Joel, onde estiver, ó Deus, que possa estar abençoando muito teus servos, sustentando sempre nas horas difíceis, ó Pai. Nós te agradecemos. Pedimos a Deus essas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.